Fala galera do Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal, pós-jogo aí do Vascão, 3-1 em cima do São Paulo. Beleza galera? Aquele pós-jogo positivo, sexta-feira ensolarada, tá aquele friozinho, né? Galera, antes de a gente bater aquela resenha, aquele papo de vascaíno para vascaíno, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificação em todos os vídeos que a gente colocar aqui na plataforma do YouTube. Meu muito obrigado, galera, na toda simplicidade, tá? Muito obrigado mesmo, de coração, tá, galera? Tô muito feliz aí, a gente tá alcançando, falta pouquinho para 500 inscritos. Só tô todo bobo com 500 inscritos, imagine com o meu irmão. Que essa simplicidade venha perpetuar aí. A gente não sabe onde Deus colocará nós, aqui no canal Falando de Vasco, mas eu tô aqui sempre, todos os dias, trazendo informações para vocês, enchendo um pouco aí também do tua panturrilha, né? O teu saco aí também, né? Pô, o Barbudo vem aqui falando um monte de coisa, tá puto, tá alegre. Vasco é assim, né? Vasco é a nossa alegria, a nossa amor, a nossa paixão. Não é à toa que nós temos eles aqui. E é isso aí, galera. Feliz pela vitória do Vasco ontem, muito coerente do que qual é o cenário do Vasco, tá? Alegria fora da parte, muitos detalhes a discorrer. Não vou entrar em parte técnica, mas discorrer como foi o jogo ontem, tá? 10 minutos, Vasco da Gama, tá? Meio perdido, como sempre, né? Entrou dentro de campo, o que viemos fazer aqui no Morumbi? O Morumbi, né? Tá, jogar bola, beleza. Perdido, perdendo, falhando. Pensa num cara que tomou esporro ontem, porque o PH é o primeiro forte candidato a tomar esporro do Fernando Diniz. Tá? PH, ele toda hora ele toma na orelha com o Fernando Diniz. Meu amigo, olha, Fernando Diniz, eu tenho que ficar preocupado com o estado emocional desse cara e o saúde também, porque se sou eu, já tinha dado um infarto, cara. Além de ele inventar um monte de palavrões dentro do campo, tá? Em treinamento, cara, ele cobra muito o ponto de, meu irmão, ele, pô, é surreal, cara. E isso tá fazendo muito bem para os jogadores do Vasco. Muito bem mesmo. Independente do resultado que esteja no placar, ele não muda a postura dele dentro de campo. Então, o primeiro jogador em campo que eu quero parabenizar é o Fernando Diniz. Não só pela vitória de 3-1 em cima do São Paulo, que o placar foi muito mentiroso, eu vou te explicar, tá? Mas também a mesma reação que ele teve contra o Red Bull Bragantino, que perdemos 2-0. Galera, o Vasco jogou bem, o placar foi mentiroso. A gente vem aqui revoltado, puto da vida. Claro, é 20 anos aí amargurado, entendeu? O Vasco não dá uma porcaria uma positividade dentro de campo, uma positividade nas suas contratações, uma positividade em campeonatos, posicionamentos. Enfim, é uma triste notícia atrás da outra. Então a gente sempre está propício, porque o emocional do vascaíno é esse, é só de cobrança, cobrança, cobrança. Mas fato, se a gente olhar e analisar, o Vasco jogou muito bem contra o Red Bull Bragantino. E jogou muito. O Red Bull Bragantino deu 3 chutes pro gol e 2, infelizmente, entrou, cara. O Vasco dando blitz toda hora em cima do Red Bull. Então, se a gente tirar o Melgar, 3-0, se a gente tirar Fortaleza, 3-0, apesar que Fortaleza ele vem se declinando igual Internacional, né? Vem caindo, caindo, caindo. Normal, os times vão oscilar. Não é só o Vasco. Se a gente olhar num contexto, não é só o Vasco que passa por isso. Porém, cada um com seus problemas. O Vasco precisa muito melhorar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A galera fala que tem que contratar de 3 a 4 jogadores. Eu discordo. Ah, que o Vasco tem um elenco bom e não precisa de mudança. Discordo também. O Vasco teria que fazer contratações à altura ou melhor do que temos em campo. Essa é a verdade. Desde o atacante do Verratti até o goleiro, né? Léo Jardim, que inclusive foi uma baita de uma surpresa ter entrado ontem, tá? Então, assim, teria que ter contratações melhores do que já temos. Porque o que nós temos é aquela expressão, tirar leite de rocha. É tirar leite de rocha, meu irmão. É o que o Fernando Diniz, ele disse isso, tá? Na sua coletiva após a vitória. Vasco entrou dentro de campo, 10 minutos perdidaço. Errando, tomando esporro. Nuno Moreira foi o primeiro jogador que mais tomou esporro. Fora de posição, errando a sua postura dentro de campo. Quando era para subir, ele descia. Quando era para descer, ele subia.
totalmente inverso daquilo que eles já tinham treinado, e olha que foram 10 dias de treinamento, e toma eles porra. Então isso é muito positivo, tá? E ó, dependendo da tua religião, ora, reza, faz o que você quiser pelo Fernando Diniz, que ele vai precisar de saúde, meu irmão, com esses jogadores do Vasco. Porque, pô, ele se dedica, cara, do início ao fim, meu irmão. Ele só vai aliviar depois que acaba lá, segundo tempo, ele, porra, passou. Aí ele mete lá, ó, V de Vitória, V de Vascão, Vascão, Vitória. Aí ele relaxa, meu irmão. Fora isso, ó, e o placar já tava 1-0 pro Vasco. 10 minutos o Vasco não tinha se achado, mas depois o Vasco começou a entrar no jogo. Quando o Vasco começou a entrar no jogo, o lado esquerdo funcionando direitinho, irmão. E o que eu mais gosto no Vasco, não sei se você já prestou atenção, o que eu mais gosto de ver no Vasco é que o modelo que o Vasco joga do lado esquerdo é um funcionamento de 1-2, entendeu? Triangulação, trabalhando a bola no curtinho, entendeu? Procurando espaço, quebrando as linhas. Marcação tá dupla, coisa que o Vasco não fazia. Perdeu a bola tá com o oponente. São dois que vão em cima. O Vasco tá aprendendo a marcar e não ficar correndo para trás. Não correndo para trás. O Vasco tá aprendendo a marcar sem as bolas nos pés. O São Paulo, mesmo com 8 desfalques, lembrando que 5 são reserva, tá? Como sempre, tá? Do São Paulo. Então, bota na conta do lápis aí que são 3 titulares que estavam fora do campo, tá? Que é o Carelli, que vai ficar fora essa temporada toda, e mais 2 cabra bons. Faz diferença? Faz. Mas a vitória do Vasco em cima do São Paulo ontem, primeiro foi porque o Vasco entrou com muito mais qualidade, tá? Mesmo na casa dos caras, há 13 anos que o Vasco não ganha, tá? 13 pontos em cima do São Paulo e no 13º lugar do Campeonato Brasileiro, número 13, né? Tá aí, né? Uma baita de uma coincidência. Mas o São Paulo foi muito, mas muito ruim, cara. Errou muito por demais, contribuiu muito com seus erros, tá? A gente costuma dizer sempre que são erros individuais. Não, é coletivo, tá todo mundo junto ali, então todo mundo errou. Saída de goleiro, saída de zagueiro, porrada estancando, porque neguinho largando a mão na cara dos outros aí. Infelizmente, tá? O juiz teve que amarelar muito o time de São Paulo ontem, problema deles, mas Vasco estava jogando bola. E o lado esquerdo do Vasco jogando da forma que eu acabei de expressar. Agora, quando tu olha o lado direito, que é o PH, já correria. Fernando Diniz, cara, ele conseguiu colocar e implantar no Vasco 2 modelos de jogos em um time só. No lado esquerdo funciona Coutinho, Nuno Moreira e Lucas Piton. No miudinho, no curtinho, 1-2, quebrando a linha. E do lado direito, correria, que é o PH. Que passe de bola do PH pro Ryan, cara. Que passe de bola, irmão. E outra coisa, o PH mudando um pouco a sua posição, tá? E mesmo que ele seja lateral direito, mas ele mudando muito a sua posição a mando do Fernando Diniz. Caindo mais pro meio, ajudando o Tietê. Cara, ele tá trabalhando dentro. Sai da ponta, vem pra dentro. Tu é muito efetivo, você consegue quebrar a linha. PH é um dos melhores jogadores dentro do Vasco da Gama que consegue quebrar as linhas de defesa dos times. Assim como o Nuno Moreira. A diferença é que o Nuno Moreira não tem corrida. O PH já tem. Entendeu? Então, pô, eu não vou deixar esse cara na ponta. Ele não tem que ficar ali na lateral, correndo essa Avenida Brasil pra lá e pra cá igual um doido. Vem pro meio. Vai ter mais utilidade, efetividade. E foi o que aconteceu. O primeiro gol do Vasco com 26 minutos. Que passe de bola pro Ryan, ó. Ganhou, bolinha saiu no totozinho, goleiro falhou, porque a bola passou assim, ó, por debaixo da mão dele, irmão, dava pro goleiro tirar. Os 2 gols do Vasco foi assim, tá? A bola passou debaixo da patinha dele e ele não tirou. Ô, não quero nem saber, problema é seu, vitória é nossa. 1-0, 26 minutos, o Vasco já tava, ó, dando cor em cima, tá? Aí a gente olha o Ryan, que era um cara preguiçoso, não corria, não sabia marcar, pesado igual um boi, mas lembrando que ele na sub-17, sub-19, sub-20, na sub-20 principalmente, dava gol para dar doido. 400 gols, mais de 400 gols, cara, na sub-20. Então a tendência é que esse moleque sai de lá, vem para cá, faça gol. Só não era bem utilizado e oportunizado. Como hoje ele está conseguindo fazer o Fernando Diniz,
um jogador, conforme ele falou, ó, pô, o Ryan não vende não, deixa ele aqui. E, cara, escuta o que eu tô falando. Pro Ryan sair tem que ser a grana. Tem que ser a grana. Caso contrário, nem o Pedrinho vai vender. A gente tá com dívida? Tá lascado? Tá lascado? Sempre teve lascado? Segura aí. Mas esse ativo eu não vou vender. Porque é ele que vai levantar o Vasco. E é o que tá acontecendo. O Ryan começou a jogar um futebol que nem ele conhecia. E tá aí. Ele vai encarar uma Europa? Vai, cara. Vai. Com certeza vai. Mas não vai ser nessa janela. Eu tenho certeza que não vai ser nessa janela. A não ser que um Chelsea da vida chegue aí querendo pagar a multa rescisória dele e pagando uma grana muito forte. Que o Vasco falou, ó, nem se senta à mesa se não passar dos 100 milhões. 100 milhões. Então, voltando pro jogo, o PH, o Tietê, diferente do Jair e do Paulinho, Tietê, ele tem menos combate, ele dá mais carrinho, certeiros, tá? É um cara que, de corpo, ele não é forte, mas ele é muito ágil. É um cara muito ágil. E ele precisa de campo também, igual o Paulinho. Gosto muito do futebol dos dois. Precisa de campo, dá 2 tapinhas na bola. O problema é que só tá errando o gol. Mas fora isso, meu irmão, o cara tá ajudando muito o PH e o PH ajudando muito ele. Então, de um lado, eu tenho correria, tá? Que é o PH, é o Tietê. O Hugo Moura, aquele combatente xerifão que fica ali, que fez uma baita de uma partida bonita ontem. Não achei que aquela foto seria um amarelo, seria tanto para um amarelo, mas o juiz já tinha dado já uns 4, 5 amarelos para São Paulo. Tem que dar umzinho por baixo para dar uma equilibrada, a galera não ficar reclamando muito, já que estava cheio de chorão no time de São Paulo ontem, né? Mas aí, enfim, né? De todos os males, deu tudo certo. E aí a gente tem um Pirata da Colheita na frente, que ontem teve a sua oportunidade de fazer o gol. Então o primeiro gol foi do Ryan com 26 minutos. Segundo foi no primeiro tempo, 40 minutos, uma jogada construída pelo PH, tá? E ali saiu um gol resvalado, que uma bola que estava basicamente perdida. O Ryan acreditou, foi até o zagueiro sem fazer falta, recuperou a bola, pum, resvalou. Coutinho teve a chance de chutar, que ele veio correndo na direção da bola depois que o goleiro espalmou o chute do Ryan, tá? E ali o que aconteceu? Coutinho ia chutar, viu o Nuno Moreira vindo. Cara, ele saiu correndo, deu continuidade no Nuno Moreira. Aquilo dali, com certeza, embaralhou a cabeça do goleiro, tá? E o Nuno Moreira chegou chapando, como sempre, de direita, golaço. 2-0 primeiro tempo. A gente bota a mão na cabeça e fala, caraca, Vasco ganhando São Paulo. Pô, foram, se eu não me engano, 12 jogos, se eu não me engano, sem Vasco ganhar. Há 13 anos aí, o São Paulo dentro de casa, pô, cara, isso é milagre, não é possível. E a gente com gostinho de querendo mais, porque com 43 minutos o Vasco tem uma baita de uma oportunidade com o Ryan. Ou melhor dizendo, com o PH, desculpa, com o PH, e ele não conseguiu fazer o gol. Mas que jogada, PH, cara, de longe, cara. Pô, lateral direito pra mim ali, PH é sublime, cara. Mesmo ele estando mal, eu não bato tanto nele aqui. Entendeu? Mas ele arrebentou, cara. Arrebentou. O PH, quando decide jogar, meu, esquece. Esquece. É o cara que quebra 2, 3 linhas, polivalente, ele é forte. Meu irmão, para pegar esse cara é muito difícil, tá? Um dos terceiros a 4 melhores lateral, armador, desarmador, o cara que mais dá passe certo. E ainda finalizador ainda. Pô, tá brincando. Nuno Moreira jogou por demais. Depois de uma sessão de esporro, entendeu? Tem a sessão toda sexta-feira, da onde você sabe, entendeu? Lá naquela galera lá, bacana, e tem a sessão de esporro com o Fernando Diniz. Sessão de esporro funciona, meu irmão. Que é o Ryan apanha, Verratti apanha, não, Verratti chama no cantinho, desenrola, conversa. Verratti, ó, quero você assim, ó, mostrou lá, eu quero você assim. Agora o resto, meu irmão, apanha. Falando do Coutinho, Vasco vem segundo tempo, com 69 minutos, Verratti foi lá e fez mais um gol. 3-0 Vasco. Segundo tempo, consolidando aí a sua vitória, cara. E o que o Vasco fez? Pela primeira vez, Vasco jogando bem pra caramba, foi uma das melhores partidas do Felipe Coutinho, mesmo com aqueles golaços que ele fez, tá? Mas foi uma das suas melhores partidas porque ele buscou jogar. Eu acho que era aniversário dele, né? E deve ter pensado, pô, vou jogar, vou dar um gol pra mim de presente. Eu acho que o aniversário do Coutinho tinha que ser todo dia, 365 dias do ano, né? Para ele poder jogar igual ele jogou. Jogou muito.
Pô, e o cara saiu no meio do bolo, cara. Foi 5, 6 jogadores em cima do São Paulo, em cima do Coutinho. O Coutinho, pô, brincou ali de futsal ali com os moleques. Saiu, deu um passe lindo, bonito. Pô, indiscutível. Mas é aquilo que eu bato sempre. É um jogador momentâneo. Jogou bem pra caramba ontem. Tomara que o Fernando Diniz continua. Se ele for renovar com o Vasco, a grana que ganha, que jogue esse futebol daí pra frente. E não esse futebol pra trás. Entendeu? Até porque o Coutinho ontem, ele jogou mais tempo do que de costume. Que geralmente no segundo tempo, com 10, 15 minutos, ele, ó, tá saindo. Mas ontem ele ficou até uns 30 minutos. E nos 30 minutos, o segundo tempo, o Vasco já estava garantindo já o seu olé. Olé, olé, e a torcida olé, olé, olé. Pô, meu irmão, acho que foi 22 mil torcedores dentro do Morumbi ontem, pouco até, entendeu? E a galera gritando olé para lá, gritando olé para cá, o Vasco ganhando de folga. Aí o Lucas Freitas, que a zaga sempre tem que dar um susto. O João Vitor até que foi tranquilão ontem, até porque não foi tão exigido, tá? Mas o Lucas Freitas ontem, ele me recuou uma bola pro Léo Jardim, que deu um passo pro gol, meu irmão. Isso não é o Léo Jardim. Mais uma vez, fora, né, do gol, tá? Porque o Fernando Diniz gosta de contar com o goleiro também, como jogador, e ele totalmente fora do gol. Se a bola fosse um pouco mais forte, o Lucas Freitas estaria dando aí um 3-1 pro São Paulo. Tá? Mas enfim, ainda bem que ele tirou, estava ligado e o jogo segue. Então o Vasco ganhou com muita propriedade ontem. Isso diz o quê? Isso diz que o trabalho do Fernando Diniz está acontecendo, não de ontem, mas já está acontecendo há muito tempo. Até antes, eu trouxe aqui no canal, até antes, na Sul-Americana, antes de ele assumir, ele não foi, né, viajar para a Argentina, se eu não me engano, mas jogou contra o Vitória, onde a gente perdeu. O Fernando Diniz já estava trabalhando já no Vasco. O Fernando Diniz já estava trabalhando. E o time do Vasco evoluindo. Mesmo que a gente estava perdendo, mas o time do Vasco estava evoluindo. E isso precisa de tempo. Tempo que nós vascaínos, em a nossa cabeça, não entende. Porque a gente quer resultado para ontem. Por longos anos. A culpa não é, cara, do Fernando Diniz. Mas, de fato, ele tem de tudo para se tornar o mais novo ídolo do Vasco, continuando dessa forma e nessa pegada. Lembrando que vai haver oscilações, tá? E isso é extremamente normal. Mas acredito que quando ele fala que quer vir para o Vasco, tá? Desde o seu início, e fala que aqui tem muitas peças que não são bem utilizadas, hashtag fica a dica aí, ô Carilli, tá? Ele está demonstrando em cima do Felipe Coutinho, do Ryan, que está bem visível. Até o Verratti, cara, que é um excelente cabeceador. Os últimos gols do Verratti têm sido com os pés. Tem sido muito com os pés, tá? E ele está conseguindo extrair o melhor dos jogadores? Sim, o Vasco está conseguindo sair com a bola nos pés. Está tendo mais tranquilidade, tá? Ainda erra, ainda falha. O time do Vasco está longe de seu timaço, mas havendo sim crescimento e qualidade no time do Vasco. Precisa de renovações, sim, Paulinho e tal, e dentre outros jogadores. Precisa trazer mais jogadores? Claro que precisa. Ontem o Fernando Diniz chama Matheus Carvalho, chama o Adson, chama Alex Teixeira, cara, e ele ia chamar também o Lodge também. Irmão, é tipo assim, ó, o Benjamin Garré estava só no banco. Jean David é um cara que ele não vai utilizar. Eu preciso de elenco. Eu preciso de banco. Por isso que eu estou te falando, tem que contratar jogadores melhores do que já tem em campo. Porque eles chegam como titulares e o que estão jogando hoje em campo pode ser reserva sim, certamente. Só depende só das contratações. Então, ó, agora são 10 dias, os jogadores vão estar aí descansando, tá? Vasco ganhou, tá bem na fita, 13 pontos, estão em 13º lugar, tá? O São Paulo está abaixo do Vasco agora, não estamos na zona de rebaixamento, infelizmente o Fortaleza perdeu ontem. Eu falo infelizmente porque o Fortaleza, cara, é inacreditável a situação que ele está passando. Eu gosto muito do Fortaleza, inclusive, tá? Mas enfim, né, o Santista aí também, tem a galera de Santos, minha mãe minha falecida mãe também, o time dela do coração era o Santos.
o coração fica meio dividido, mas enfim. Galera, Vasco agora só vai ter treino depois daqui a 10 dias, tá? A galera agora tá toda aí de folga aí. Lembrando que o Estrela e o Estrela e o DVD vai continuar treinando, não tem para onde correr, os caras vão ficar. E tem tempo hábil, tá? Para o Admar Lopes chegar e fazer um trabalho de reconstrução do Vasco. Reconstruir um time, tá? Essa é a janela que ele precisa reconstruir. Lembrando que quem estava dentro do campo ontem jogando, tá? Não era nenhuma das contratações, tá? Dessa janela do meio de ano, tá? 2024, houve uma grande mudança no elenco que no segundo turno, com as novas contratações, o Vasco conseguiu se livrar do rebaixamento. Esse ano ainda não houve. E esse time aí, jogando dessa forma com o Fernando Diniz, 100% de não trabalharmos para não ser rebaixado, tá? A tabela está muito espremida, estamos já 2 pontos da zona de rebaixamento, tá? 2 pontos, a gente está com 13, o primeiro que está na zona de rebaixamento está com 11, tá? Então não estamos confortáveis, mas só o fato de a gente ficar um mês aí depois desse Mundial de Clubes, o próximo time é o Botafogo, dia 12 de julho. 12 de julho, tá? O Vasco vai voltar a treinar. Eu acho que é dia 22, tá? No Moacir Barbosa, no centro de treinamento Moacir Barbosa, aonde o Fernando Diniz vai ter mais do que 10 dias para poder trabalhar o time. E se chegar contratações, esse time pode aí talvez alcançar patamares maiores do que a gente estava aqui acreditando que ia lutar não para ser rebaixado. Eu não fico mais preocupado com o rebaixamento, de fato, tá? Eu acredito muito aí em outros patamares, tá? Ainda temos Copa do Brasil e ainda temos Sul-Americano. Lembrando que o nosso próximo adversário na Sul-Americana é Del Valle, tá? Independente do Del Valle. Mas é osso duro de roer, mas Vasco jogando esse futebol igual jogou ontem. É um parâmetro sempre para a gente acreditar nessa próxima classificação, beleza? Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Como é que vai ser agora o canal Falando de Vasco? A gente vai fazer a cobertura mundial de clubes, entendeu? Com a camisa do Vasco e torcendo contra os Urubu aí, torcendo contra os outros times aí. A gente tem que secar, meu irmão, tem que secar, não tem jeito. PSG para mim é favorito, para mim o favorito aí são outros times também, tá? E isso aí a gente vai desenrolando aqui no canal, beleza, galera? Muito obrigado aí desde já. Saudações vascaínas. Fui!